e daremos início agora ao painel de debates a contribuição da hidrografia para a economia do mar, potencialidades do solo e subsolo marinhos. Agradecemos a compreensão de todos e agora sim daremos início ao painel de debates a contribuição da hidrografia para a economia do mar, potencialidades do solo e subsolo marinhos. Convidamos o vice-almirante Antônio Fernando Garcês Faria, membro da Comissão de Limites da Plataforma Continental da Organização das Nações Unidas. Uma salva de palmas, por favor. Convidamos também o capitão de mar e guerra Frederico Antônio Saraiva Nogueira, membro do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro. Por favor. O professor Marcelo Sperli, professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o professor Alex Cardoso Bastos, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Para atuar como moderador, convidamos o professor Arthur Aires, integrante da diretoria da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Eu passo a palavra ao moderador. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Queria agradecer a SB Hidro pela oportunidade de a gente poder estar aqui apresentando um debate exatamente sobre a importância de todos esses recursos que a gente viu hoje aqui, né, da integração dessa questão multidisciplinar, das questões ambientais, das questões cartográficas, aplicadas aí à exploração dos recursos marinhos, né, de solo e subsolo principalmente. A princípio, eu vou pedir aqui para cada um, né, fazer um breve resumo, dadas as diferentes perspectivas que foram colocadas aqui entre os debatedores, sobre essa questão exatamente da exploração dos fundos marinhos, né? A gente viu aí todas as demandas, todas essas necessidades, todas essas tecnologias e todos os riscos, né, também associados à questão da mineração submarina e da exploração dos recursos marinhos. Então, eu gostaria de começar pelo comandante Frederico, tá, apresentando aí a visão pela ótica do SEMBRA, né, o Centro de Estudos do Mar. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Eu gostaria de inicialmente agradecer ao almirante Paulo César e também ao almirante Augusto a oportunidade de participar desse evento tão importante. Eu sou Frederico Nogueira e sou assessor institucional da Diretoria de Hidrografia e Navegação, mas hoje eu estou aqui com a camisa do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, do qual eu sou secretário. Maiores informações no site ali na tela. O Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, SEMBRA, é uma organização sem fins lucrativos, com a missão de estimular, propor, coordenar e conduzir projetos e ações estruturantes relacionados ao estudo e aproveitamento do mar brasileiro, também denominado Amazônia Azul, por meio da integração das partes interessadas seguindo o modelo de tríplice hélice, que envolve governo, empresas, universidades, que já foi bastante citado ao longo deste simpósio, e a aplicação dos conceitos de excelência, visando o desenvolvimento nacional nesse ambiente. O SEMBRA ele é composto por parceiros fundadores, Marinha do Brasil, representada pela DHN, COP, UFRJ e FURG. Parceiros estratégicos, a FEMAR, a Universidade Federal Fluminense e a Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico na Marinha, e também por consultores e especialistas diversos. Dentro da ideia de debater temas relevantes, o SEMBRA estabeleceu o tema Economia do Mar, ou
PIB do mar como indispensável para a atividade marinha. Para isso, convidou algumas pessoas para apresentar as atividades em cada uma das áreas temáticas, seu desenvolvimento e projeção de futuro. E assim, o SEMBRA realizou, nos dias 26 e 27 de outubro de 2022, um webinário sobre o tema O PIB do Mar, a importância da economia azul para o Brasil, com o propósito de provocar a reflexão acerca da importância da conscientização sobre o potencial e o valor econômico da Amazônia Azul para a pujança e o crescimento do Brasil. O evento contou com a participação de renomados experts brasileiros ligados ao tema e pode ser encontrado no canal do SEMBRA no YouTube, por meio do seguinte link. O webinário foi aberto no dia 26 de outubro, com a palavra do coordenador executivo do SEMBRA, Júlio Soares de Moura Neto, que ressaltou os aspectos econômicos, sociais e ambientais de grande relevância para o país. Salientou também a inexistência de uma metodologia oficial e reconhecida para o cálculo do nosso PIB do mar, que permita quantificar de forma metódica, uniforme, contínua e perene o valor gerado por todas as atividades ligadas ao mar. Seguiu-se a mensagem do comandante da Marinha, que, em breves palavras, comunicou um pouco da visão da Marinha sobre a importância da economia azul para o nosso país. A crescente preocupação dos mercados internacionais com as questões de sustentabilidade faz florescer uma economia azul que promete trazer muitas oportunidades para países marítimos como o nosso. Cumpre ainda desenvolver a mentalidade marítima e a cultura oceânica da sociedade brasileira, para que os nossos cidadãos tenham a correta consciência da importância do mar para suas próprias vidas, e assim valorizem as políticas e ações que visem ao desenvolvimento do nosso potencial marítimo e à proteção das nossas águas jurisdicionais. No principal projeto estruturante do SEMBRA, que é o livro O Brasil e o Mar no Século XXI, estão disponíveis capítulos que abordam um grande número de temas ligados ao mar, e alguns deles ligados diretamente à chamada economia azul, que, no final, oferecem sugestões para o desenvolvimento de cada tópico. Hoje de manhã, o professor Marcelo falou que a arqueologia submarina também é um tópico de economia do mar. É um capítulo do livro. O webinário foi organizado em 4 painéis, cada qual com 3 apresentações. Painel 1, Brasil e o contexto do PIB do mar. Painel 1, denominado Brasil e o contexto do PIB do mar, nos trouxe várias reflexões a respeito do desenvolvimento do PIB do mar como indicador para a valoração e medição da contribuição do mar na economia nacional, bem como sobre o planejamento espacial marinho. Observou-se que o surgimento dessas ferramentas é recente e ainda está se formando, tendo inúmeros desafios para serem mensurados e avaliados, uma vez que inclui uma grande variedade de atividades e serviços. É importante notar que o PIB do mar e o planejamento espacial marinho não são suficientes para o desenvolvimento de pesquisas e atividades ligadas ao mar, para além de políticas públicas eficientes. A conscientização da sociedade sobre a importância do mar para o desenvolvimento nacional é fundamental. Recursos do mar. Ressaltando a contribuição da hidrografia para a economia do mar, eu vou citar um trecho da apresentação do professor Marcelo no webinário PIB do Mar, em que ele levantou a necessidade de evoluir com a escala de levantamentos de 1 para 300 mil, para 1 para 100 mil, até chegar ao ideal de 1 a 25 mil. Hoje de manhã ele desceu a 1 para 10 mil. Adicionalmente, pela necessidade de renovação dos bens flutuantes, com previsão de recursos para sua manutenção e dotação de equipamentos. Foi considerada ainda a importância de se ter tecnologias sustentáveis, tanto para a pesquisa
quanto para explotação. É importante conhecer para preservar. Verifica-se que os recursos pesqueiros constituem uma fonte significativa de recursos provenientes do mar brasileiro. Faz-se necessário o cumprimento das etapas de gestão pesqueira, quais sejam o ordenamento, registro e monitoramento. Vale citar a formação recente de uma rede nacional colaborativa para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros, a Rede Pesca Brasil, como ferramenta para a gestão pesqueira participativa, visando subsidiar a gestão para o uso sustentável dos recursos pesqueiros. E, finalmente, não se pode prescindir da pesquisa científica. Não se pode proteger o que não se conhece. O conhecimento científico torna-se importante não somente para recorrer aos oceanos de maneira racional e sustentável, mas também para prevenir e ou mitigar os efeitos de possíveis ameaças. Infraestrutura e negócio. Em termos de economia do mar, o setor portuário apresenta números significativos para a nossa economia como um todo. Ressalta-se a movimentação em 2021 de 805 milhões de toneladas dos terminais privados e 409 milhões de toneladas nos arrendamentos. O investimento ocorrido nos últimos 9 anos, em reais, é muito significativo. 56,6 bilhões nos terminais privados e 8,15 bilhões nos arrendamentos e nas previsões de 18,7 bilhões nos terminais privados e 9,6 bilhões nos arrendamentos. Da mesma forma, o turismo marítimo possui importância significativa. Os números mundiais atingidos em 2019, com 29,7 milhões de cruzeiristas, 154,8 bilhões de dólares de impacto econômico, dos quais 50,53 bilhões em salários e 1,17 milhões de empregos. Ressalte-se, desafortunadamente, que em 2020 esses valores foram a zero em virtude da pandemia do Covid-19. A economia do mar é uma iniciativa obrigatória para a adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Há que haver maior cooperação internacional em ciência e tecnologia marinha. Espera-se que o valor agregado em 2030 dos clusters marítimos pelo mundo alcance 3 trilhões de dólares, seja 5 ou 6% da economia real global e que possa gerar 40 milhões de empregos diretos. Mostrou ainda haver uma orientação estratégica no país para o estabelecimento de clusters industriais e marítimos. De início, nunca será demais destacar e reafirmar, a partir de várias apresentações e respostas aos palestrantes do referido webinário, as enormes possibilidades e potencialidades econômicas disponíveis no mar brasileiro. Ações e iniciativas localizadas no ambiente offshore envolvem várias questões e desafios de grande complexidade por variadas razões. Condições hostis, sensibilidade ambiental, custos elevados, exigindo projetos e soluções sofisticadas, tecnologias inovadoras e recursos humanos capacitados para enfrentar as dificuldades colocadas no ambiente oceânico. Aí eu ressalto que a formação de recursos humanos é o início de tudo. Provavelmente, já estamos muito próximos de uma metodologia adequada para a mensuração do PIB do mar brasileiro, faltando apenas ultimar detalhes para refinar e desagregar os diferentes itens envolvidos nas atividades econômicas e também superar eventuais restrições de dados e informações. Muito obrigado. Obrigado, comandante.
como vimos, números bastante expressivos em que envolvem toda essa atividade relacionada ao mar. Eu convido agora o Almirante Garcês a falar um pouco da importância de termos essa área, né, essa Amazônia Azul, em termos geopolíticos, em termos de recursos, né, que a gente tem que podem ser explorados. Obrigado. Boa tarde a todos. Dividindo a nossa área principal aqui, eu vou falar agora sobre o enfoque da Comissão de Limites da Plataforma Continental, a qual faço parte, e indiretamente sobre o projeto de estabelecimento da Plataforma Continental Brasileira, o projeto LEPLAC. E a Comissão de Limites é uma das 3 organizações internacionais criadas sob a égide da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Ela é responsável por auxiliar os países, os estados costeiros, membros da Convenção, a estabelecerem o limite da sua plataforma continental estendida. Indiretamente, a Comissão de Limites é responsável por estabelecer a definição da área, que é a área, segundo a parte 11 da Convenção e o Acordo de 1994, é a área que está além do domínio soberano dos estados costeiros, está além da soberania de qualquer ou jurisdição de qualquer estado costeiro. Então, a área, segundo a Convenção, é um patrimônio comum da humanidade e a sua exploração visa atender a humanidade como um todo, com precedência para os países em desenvolvimento. Essa área ela é administrada pela segunda organização internacional que foi criada sob a égide da Convenção, que é a International Seabed Authority, ou Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, com sede na Jamaica, no mesmo local onde foi firmada a Convenção em 10 de dezembro de 82. O interessante em relação à ISA, e esse é o grande fator que diversos setores da comunidade organizada internacional vêm se opondo, a ISA ela seria mais ou menos como o Ministério das Minas e Energia e Meio Ambiente. Seria colocar sobre a mesma égide, sobre a mesma organização, a responsabilidade pela normatização e autorização de exploração dos recursos minerais e, ao mesmo tempo, a mesma autoridade é responsável pela preservação ambiental, ao minimizar os riscos para o meio ambiente. Então, é justamente essa dualidade quase paradoxal que levou alguns setores da comunidade organizada internacional a se opor ao trabalho da International Seabed Authority, não se opor, a questionar esse item específico da Convenção, porque a organização está funcionando exatamente como a Convenção previu, só que essa previsão foi em 1982. E hoje em dia, a International Seabed Authority tem autorizado, no momento, 21 contratos de 15 anos de exploração de nódulos polimetálicos, sulfetos e crostas cobaltíferas, em todos os oceanos da Terra. No caso do Pacífico e do Atlântico, sobre a Cordilheira Mesoatlântica, e no Índico, na região de Clarion-Clipperton. Então, são 21 autorizações, e eu passo, todas essas informações são públicas, disponíveis na página da ISA. Ela só tem 4 estudos de impacto ambiental. Um produzido pela Alemanha, um pela Bélgica, um pela Índia e um por Nauru, sobre exploração nessa área. Então, a oposição a esse trabalho da ISA pode começar a limitar a exploração dos recursos minerais do solo e subsolo nessa área, além da jurisdição dos países. Então, logicamente, para o Brasil, incluir a maior quantidade, a maior área possível dentro da área de jurisdição nacional, nos dá maior flexibilidade. Não que venhamos a explorar os recursos de uma forma leviana ou irresponsável, não. Mas não teríamos que sujeitar os investimentos para exploração sustentável desses recursos a normas internacionais, seriam normas do próprio país, e isso, logicamente,
traria uma maior segurança jurídica para os investimentos nessa área. Então, essa é o viés importante do ponto de vista internacional. No que tange ao subsolo, o Código de Mineração para Hidrocarbonetos, no caso petróleo, ainda não foi aprovado no escopo da ISA, da International Seabed Authority. Então, nesse momento, acho que a gente deveria se limitar a outros minerais, como nódulos, sulfetos, crostas cobaltíferas, como temos aqui em quantidade suficiente na nossa área, além do que já foi apresentado pelo professor Marcelo hoje, no que tange a parte mais costeira, até a plataforma geológica dos 200 metros, nós temos mapeado o REMAC na década de 70, posteriormente o REMPLAC, que é o projeto de... Não teve tanto desenvolvimento como o REMAC, mas ele existe da mesma maneira que foi feito o Revisê sobre o REMPLAC. Se for mapear nódulos polimetálicos em diversas regiões, crostas cobaltíferas, principalmente sobre a área de elevação do Rio Grande. Na área de sulfetos não, porque a nossa plataforma não se estende até a mesoceânica. Porém, nada impediria o Brasil, como todo e qualquer outro estado costeiro, explorar eventualmente recursos ao longo da Cordilheira Mesoatlântica, caso venha a se mostrar economicamente viável. Esse seria o panorama do ponto de vista internacional. Obrigado, Almirante. Eu passo a palavra agora ao professor Alex Bastos, que já está desenvolvendo uma série de pesquisas associado ao grupo GeoHub, que é um grupo de pesquisadores no mundo inteiro que trabalha com a caracterização de habitats submarinos. E isso tem uma importância muito grande em relação à caracterização ambiental pré e, eventualmente, pós as operações, antes do início das operações e assim que as operações sejam encerradas, já que hoje a questão de não só da instalação do empreendimento, mas também do descomissionamento desse empreendimento também tem considerações ambientais. Por favor, professor. Bom, vou falar em pé, que o professor não consegue falar sentado, né? Bom, gente, boa tarde. Queria agradecer em nome do Almirante Paulo César o convite de participar nessa mesa, Eu acho que é um tema muito importante e muito bem colocado aqui na SB Hidro. E eu queria usar o que foi falado pelo Almirante Campos agora há pouco, na outra sessão, sobre uma mudança de era do conhecimento. Então, a minha abordagem aqui é bem científica, porque, como professor já há 19 anos lá na Federal do Espírito Santo, esse trabalho em Geologia e Geofísica Marinha é, digamos assim, o meu carro-chefe, E, como o Arthur colocou, desde 2012 que eu participo desse grupo, chama GeoHub, que é de mapeamento do fundo marinho, com uma abordagem, um viés de mapeamento de habitats, Mas, na verdade, toda vez que eu falava que era um mapeamento de habitat, sempre pensavam que era um mapeamento para conservação. Na verdade, o que vai ser feito com o que foi obtido no mapeamento depende dos gestores públicos, depende do objetivo que se quer para aquela área. Mas tem um aspecto importante quando o Almirante Campos falou sobre a era do conhecimento, porque justamente, como já foi levantado, o avanço tecnológico que a gente vem tendo nesses últimos, diria, 10 anos, é até difícil de acompanhar, tanto em termos de qualidade na coleta do dado, e da alta resolução que a gente consegue coletar hoje, como também em como analisar esse dado, com todo o avanço da aprendizado de máquina, deep learning, redes neurais, e por aí vai. Então, hoje, um levantamento hidrográfico, já que é a contribuição da hidrografia, quando a gente faz um levantamento hidrográfico, claro, a segurança da navegação, a determinação da profundidade, mas a gente também tem uma visão sobre a morfologia do fundo marinho. E associado a essa morfologia do fundo marinho, a gente também pode obter os dados de backscatter, que te dão uma relação com a composição desse fundo, a composição desse substrato. Então, quando a gente analisa esse dado, sob o ponto de vista do relevo e dos atributos desse relevo, como inclinação, rugosidade, índices batimétricos, mais o backscatter, a gente consegue classificar o fundo marinho.
Então, hoje, por exemplo, tem multifeixes em que a gente consegue trabalhar com 3 frequências ao mesmo tempo. Então, além de você ter um dado de morfologia, um dado de backscatter, você ainda pode ver como que essas frequências funcionam, né, para o mesmo tipo de fundo. Provavelmente vão ter respostas diferentes, né, em função da frequência. E isso vai cada vez mais aumentando a nossa capacidade de classificar o fundo marinho. Ao classificar o fundo marinho, a gente define o que pode se colocar como geodiversidade. E a geodiversidade tem uma ligação direta com a biodiversidade. Então, a gente, num levantamento oceanográfico, a gente hoje consegue não só, por exemplo, mapear o recurso mineral, no caso, os nódulos polimetálicos, com a resolução que a gente tem hoje, a tecnologia de AUV, a gente consegue mapear cada vez mais diferentes densidades com backscatter de nódulos polimetálicos. E, ao mesmo tempo, a gente também consegue ter dados sobre potenciais tipos de fundo e potenciais comunidades bentônicas associadas. E isso, quando a gente pensa no solo e no subsolo, também pode ser aplicado, por exemplo, a recursos pesqueiros, porque a pesca está associada, em muitos casos, ao tipo de substrato. Então, ao mapear o fundo marinho, a gente também pode ter ali uma melhor forma de manejo da pesca. E quando a gente pensa em recurso energético, que no caso agora os parques eólicos offshore, é o mesmo caso, não é? Porque também estudos ambientais vão ter que ser feitos. Então, essa sustentabilidade, que é fundamental hoje, né, para nós como sociedade, ela tem um potencial junto aos os levantamentos hidrográficos, eles têm o potencial de responder a mais de uma pergunta, quando a gente fala de exploração ou de explotação do fundo marinho ou de recursos pesqueiros, né, ou dessa transição energética com principalmente os parques offshore eólicos, né. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né, nessa nova era do conhecimento, porque permite que a hidrografia ela tenha assim, uma percepção por parte da sociedade que vai além, né, da segurança da navegação, que sempre vai ser uma prioridade. Mas hoje, quando, por exemplo, na Geologia e Geofísica Marinha, quando a gente tem um aluno, a gente fala da hidrografia muito associada à segurança, à definição, né, em área portuária, mas ao mesmo tempo aquele levantamento ele é abordado sob uma outra ótica. E eu acho que isso é importante, isso que eu queria trazer aqui. E dizer que o Brasil precisa chegar num ponto, nós precisamos chegar num ponto de como que a gente avança esse conhecimento na universidade, no Estado brasileiro, no governo brasileiro e na indústria, nas empresas. Né? Porque esse avanço do conhecimento é que nos dá a soberania, porque o Brasil é um grande player no Atlântico Sul. Né? Nós somos protagonistas no Atlântico Sul e a gente precisa, na minha visão como professor e pesquisador, a gente precisa exercer essa soberania. Né? Como falou de novo o Almirante Campos, me chamou muita atenção. Se a gente não tiver uma estratégia, a gente vai fazer parte da estratégia dos outros. E eu acho isso muito importante. O Brasil está caminhando, pode caminhar mais rápido? Pode, mas está caminhando. O planejamento espacial marinho é um caminho importante, mas eu acredito sempre na universidade, né, na pesquisa científica e nas parcerias. Então, eu acho que a minha mensagem aqui é essa. A gente mapeia uma vez e usa para várias coisas diferentes, e usa várias vezes, e a gente precisa caminhar juntos. Não dá para ficar separando em caixinhas, né, universidade, governo e empresas, como também foi colocado aqui antes. Obrigado. Obrigado, Alex. Eu gostaria de fazer 2 adendos ao comentário do Alex. O primeiro em relação à questão de mapeamento do fundo usando técnicas de inteligência, né, artificial. Né, hoje a gente já vê uma série de trabalhos tentativos, porque hoje quando a gente pega um backscatter, por exemplo, né, um mapa de sonar, de side-scan sonar, uma batimetria, a gente olha aquilo, interpreta e fica definindo padrões. Né. Hoje a inteligência artificial já tem estudos onde esse mapeamento ele é automático e ele é supervisionado por um profissional, por um geólogo, um geofísico, por um oceanógrafo, para ver se aquilo que a máquina fez faz sentido. Né? Então, com isso se ganha muito tempo. Né? E o segundo adendo é em relação a essa questão de vários levantamentos com várias informações. Hoje a gente está até envolvido num projeto de parque eólico, que eles já pensam, no início do levantamento, adquirir
todos os dados possíveis, porque esses dados depois eles podem ser usados em diferentes etapas do projeto, com diferentes demandas, em vez de ficar, vamos adquirir uma parte, depois vamos adquirir outra, depois vamos adquirir outra. Quer dizer, cada vez que você sai para fazer um levantamento, envolve mobilização, envolve custo. Tá? Então, hoje, as capacidades tecnológicas já permitem que a gente adquira uma quantidade bizarra de dados, tá? Por um custo relativamente menor do que se eu for adquirir tudo isso separadamente, e depois a gente utiliza isso ao longo do projeto, ao longo de 4, 5 anos, então, e pode, inclusive, revisitar alguns dados, reinterpretar alguns dados. Eu queria agora a opinião do professor Marcelo, né, falando exatamente dessa parte aí dos recursos, propriamente dito, né, e como, além das crostas polimetálicas, como já foi apresentado, a gente também tem outros recursos, né, minerais aí no fundo. Oi. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos novamente. Almirante, aproveitou bem a diária, né? Porque, olha, o pessoal está cansado de me ver falar já. Mas eu vou ser muito breve e vou tentar trazer uma contribuição, né, para debate aqui na mesa e falar um pouquinho da história dos recursos minerais marinhos no Brasil. Começamos lá no final da década de 60, né? Foi comentado aqui pelo Almirante Garcês, o maior projeto que nós tivemos até hoje em termos de recursos minerais marinhos, sem dúvida nenhuma. Foi o projeto REMAC, que foi o reconhecimento global da nossa margem continental brasileira, onde praticamente todos nós aqui, né, os senhores comandando os navios e nós da universidade, trabalhando muito junto à Marinha, foram várias geomares, várias geocostas feitas, junto com a Petrobras, com o Serviço Geológico, com a CPRM, né? Mas, fundamentalmente, foi um projeto que foi fantástico e até hoje dá frutos. Eu mostrei aqui para os senhores na minha palestra que grande parte do conhecimento que nós ainda temos hoje, em termos de recursos minerais rasos, na nossa plataforma continental, do ponto de vista geológico, ainda é fruto do projeto REMAC, né, raras exceções, isso de uma forma geral. E ao fim do projeto REMAC, né, final da década de 70, agora houveram algumas publicações ainda, né, depois, até 80, início da década de 80, mas fundamentalmente ficamos sem projetos a nível nacional nessa área. Só em 1997, até em função do próprio, né, LEPLAC, que já estava trabalhando muito desde lá do início da década de 90, né, comandante, almirante. E já havia uma preocupação, bom, nós vamos aí trabalhar na delimitação da nossa plataforma continental do ponto de vista, né, vamos chamar jurídico, né, o pessoal não gosta que eu use esse nome, não, mas fica claro que né, um ponto de vista jurídico e não geológico. E, na verdade, foram lançados 2 grandes projetos, né, a nível nacional, que são o projeto REMPLAC, que é o reconhecimento dos minerais na plataforma continental, ou melhor dizendo, né, na área de jurisdição do Brasil, né, ou seja, podemos trabalhar dentro de toda a nossa Amazônia Azul, né, 200 milhas, ou a plataforma estendida, onde conseguirmos essa extensão, e um outro projeto que chama-se ProÁrea, que é exatamente em função do que o almirante explicou, porque além da nossa jurisdição, nós temos que responder à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, se quisermos desenvolver projeto de exploração de recursos minerais. Muito bem, isso lá em 1997. Como nós todos aqui sabemos as dificuldades, né? O cobertor é curto e não tivemos fôlego, na verdade, né, para cuidar desses 2 projetos em paralelo. Então, não é nenhuma crítica, é uma realidade.
né? O Brasil optou, e eu acho que fez bem, na minha opinião, por priorizar o PROAREA, porque estaríamos investigando recursos minerais que poderíamos ter acesso, caso fizéssemos um pleito à ISBA, e acabamos, em função até desses levantamentos serem caríssimos, né, deixando um pouco de lado os recursos minerais rasos, né, que eu expliquei aqui, mostrei para os senhores a importância deles. Muito bem, como tudo na vida tem prós e contra, muito em função dessa política, hoje nós temos dados, e o LEPLAC tem subsídios suficientes para ter feito o pedido de extensão da nossa margem na elevação do Rio Grande. Então, vejam, esse é o nosso cenário. Nós temos, em termos de recursos minerais marinhos, né, nós temos ainda muito a trabalhar, e aí é uma questão de escala, como eu falei, né, para a gente chegar numa escala de mineração, precisamos sair dessa escala, vamos dizer, global hoje, na nossa margem continental, que está em torno de 1 para 1 milhão. Raras são as áreas que a gente tem algo melhor do que isso. Precisamos chegar pelo menos, que é inclusive uma das metas do Serviço Geológico, chegar para 1 a 300 mil. E isso ainda é muito pouco em escala de mineração, precisamos chegar a 1 para 25 mil. Então, o desafio é enorme, né, nessa área de recursos minerais rasos. Ao passo que na área internacional, tivemos um contrato com a ISBA, né, feito pelo Serviço Geológico do Brasil, onde foram feitas várias pesquisas importantíssimas para, principalmente, crostas cobaltíferas na elevação do Rio Grande, com excelentes, inclusive, teores de cobalto, principalmente, né? Estamos falando aqui de elementos que têm um altíssimo valor no mercado internacional, né? Esses metais raros, inclusive ouro, né? Só um parêntese. Os chineses, senhores, já estão pesquisando e já têm mapeadas crostas auríferas. Crostas auríferas significa, fez uma dragagem, pegou um pedaço daquela crosta, é ouro. Nas zonas de subducção, já estão fazendo isso a 6 mil metros. Então, só um parênteses, nós temos ainda muito a evoluir, mas eu diria que o PROAREA, né, e hoje temos uma iniciativa do Serviço Geológico do Brasil também, na Cordilheira Mesoatlântica, para sulfetos na área equatorial. Já foram feitas, acho que 1 ou 2 campanhas lá. Então, assim, são iniciativas importantes porque garantem, né, uma, entre aspas, soberania do Brasil em águas internacionais. Agora, em termos de recursos minerais rasos, nós temos muito ainda no REMPLAC para trazer, né? Então, eu queria deixar isso. São 2 projetos grandes. Depois, os senhores que quiserem detalhes, por favor, acessem a página da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, né, que é quem cuida desses grandes projetos brasileiros. Nós aqui do PGGM, e aí eu peço licença aqui ao meu chefe para falar, né, mas nós temos assento, né, o PGGM tem assento no Comitê Executivo da CIRM, né, tanto para o REMPLAC quanto para o PROAREA. Então, estamos aqui, né, Alex, à disposição também para falar um pouco mais detalhadamente sobre essas ações aí do PGGM nessa área. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. É importante ressaltar também que hoje muita pesquisa está sendo feita com dado adquirido pelo LEPLAC, né? O LEPLAC ele tem fornecido dado para as universidades, assim, sem muita burocracia, de forma bastante expedita. Então, a gente tem hoje alunos, da mesma maneira que a comunidade científica contribuiu, né, com a análise, com os dados para a delimitação, o LEPLAC está devolvendo isso em termos de dados para que mais pesquisas sejam desenvolvidas, mais dados sejam coletados, mais informações sejam acumuladas para que esses pleitos possam ser melhor embasados, né? Bom, acho que a gente abre agora para perguntas,
né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário a fazer? Pode fazer direto no microfone ali. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelas explanações, né, que vocês fizeram. Me chamo Nélio. Ao longo do tempo, né, com a evolução tecnológica, abordado por vocês, né, os dados geofísicos, né, os dados do leito oceânico, eles são de grande importância, como o Alex falou, eles servem para discutir vários olhares, né, várias temáticas, né, inclusive ambiental. E o dado geofísico, aí, o professor Arthur, Marcelo, o professor Alex, aí, são referências aí para a gente que se forma nas universidades. O avanço da interpretação dos dados geofísicos, ele vem muito com o avanço de softwares, né? O avanço de alguns tipos de análise que há pouco tempo não era possível, e hoje em dia os mesmos dados podem ser reinterpretados, né, com olhares distintos, né? E aí meu questionamento é, como que a gente consegue fazer essa evolução com um banco de dados capaz de ser revisitado por vários técnicos, né, ao longo desse tempo, desse desenvolvimento tecnológico, né? Não só os dados, obviamente, de sedimentos, os dados de superfície, mas os dados brutos geofísicos, né, assim. Como que vocês enxergam isso como uma possibilidade, né, de você ter esses dados, e aí, como foi falado anteriormente aqui, sempre terabytes, né, um levantamento geofísico, mesmo de pequeno porte, né, e aí quais são os empecilhos, e aí como que a gente consegue trabalhar com isso, de ter esse acesso de forma do dado cru ali, né, de geofísico. Eu vou começar aqui fazendo comentário, depois eu posso passar. Tem dados e dados, né? Tem dado bom, tem dado ruim. Tem dado muito antigo que você já não consegue mais processar, não consegue mais analisar. Tem dado novo de baixa qualidade, que também os softwares têm uma possibilidade de processar aquilo, mas você coloca tanto filtro, tanta coisa em cima, que acaba mascarando, você não sabe até que ponto aquilo é real, né? Então, eu acho que a questão é mais da qualidade do dado, da disponibilidade do dado. É claro que softwares com mais ferramentas, com mais possibilidades, permitem que a gente reprocesse esse dado ou veja esse dado de uma outra maneira. Mas eu acho que hoje o mais importante, eu acho que está sendo mais considerado, são levantamentos com frequências diferentes. Então, se eu tenho uma batimetria com 200, 300, 400 kHz, eu tenho um backscatter de 200, 300 kHz, eu tenho um sonar com 100 kHz, eu tenho um subbottom com 2, com 10, com 5, com 10 kHz. Adquirir tudo isso, porque cada pedaço desse dado vai me dar um tipo de informação. Eu vou olhar o mesmo problema sob diferentes óticas, né? Estamos falando de acústica, mas óticas. Tá? Então, eu acho que esse é o grande lance hoje de revisitar esses dados, né? E adquirir, talvez, o dado já com essa mentalidade de que ele pode ser utilizado para várias informações. Se alguém quiser complementar alguma pergunta aí, quiser falar. Eu posso complementar, Nélio. Assim, acho que foi em março, eu participei de um webinar, foram 4 dias, que foi montado pelo grupo de Ocean Mapping do GEBICO, que foi justamente para discutir como a comunidade precisa ou quer ter acesso a dados batimétricos, isso globalmente. E a grande discussão era justamente esse: qual é o formato do dado, né, que tipo de metadado tem que ser colocado, e essa discussão depois foi para um workshop no Lamon, né, mês retrasado. Então, globalmente, a comunidade está discutindo isso, porque dentro da década da ciência oceânica, a transparência, o dado disponibilizado, ele é uma das metas. Então, esse grupo temático do GEBICO, ele está discutindo isso. Por outro lado, o que o Arthur colocou é uma limitação, é um problema.
É um problema, às vezes é difícil você saber aonde está o dado, em muitos casos, né? Então existem vários repositórios do mundo inteiro. Por exemplo, agora eu baixei dados do Centratlan, que está no GMRT, que é um repositório de dados que fica no Lamon, e o formato do dado é um formato no sistema MB System, que é um formato que foi desenvolvido pelo Maroon na Alemanha. Então é sempre essa confusão. E com relação ao backscatter, já tem uns 2 ou 3 artigos que tentam homogeneizar backscatters que foram coletados de diferentes frequências. Tem um que é bem interessante, que eu até vi, que é do grupo lá da Dalhousie, no Canadá. Eles tinham, acho que, uns 15 levantamentos diferentes na Baía de Fundy, e eles fizeram lá, usando algum algoritmo de machine learning, alguma coisa assim, para tentar homogeneizar. Mas tem sempre uma limitação, tentar uma resposta matemática ali. Mas eu acho que a gente não pode deixar de procurar e tentar usar, porque dado é dado, e a gente sabe quanto ele é caro para coletar. Mais alguma pergunta? Boa tarde, só complementar rapidamente. Essa dificuldade que foi apresentada aqui, ela é a mesma em qualquer campo. Uma das maiores dificuldades da migração da S57 para a S100 foi apresentado aqui no ambiente cartográfico, justamente essa. Como definir os metadados, como definir o formato. Idealmente, não há instituição global, mesmo os Estados Unidos ou os grandes bancos, que tenha a capacidade hoje em dia, justamente os dados, o volume de dados é cada vez maior, os novos equipamentos. Então, o que se sonha é uma série de bancos de dados interligados, tá? Em que, basicamente, o que seria o fundamental para isso? A definição do formato comum. Porque outro problema é, cada um tem o seu formato, dependendo do equipamento, tem formato proprietário de coleta, que um não fala com. Então, é uma coisa que depende, primeiro, de acordo internacional. A GEPCO vem trabalhando nisso há muito tempo. Agora, o CIBED 2030, com a Jamstack que entrou forte nisso aí, tentando ver se consegue. O Crowdsource Bathymetry, que é um outro projeto, que é contado pela OHI. Tivemos até a apresentação ontem da Winslow Sam sobre isso aí, aquilo ali é dentro do escopo da Crowdsource, que é coletar toda e qualquer forma de batimetria, mas a grande dificuldade em termos de acesso nenhuma instituição teria capacidade de ter um banco de dados que comportasse todos os dados disponíveis. O interessante é você ter protocolos de acordo e protocolos de acesso, logicamente com firewall, tudo isso, mas o momento que a gente anda discutindo, e essa é a grande dificuldade, é qual o formato. Obrigado. Marcelo. Só falar um pouquinho sobre banco de dados, é complicadíssimo, como o Almirante falou, no mundo inteiro. Mas nós temos bancos de dados importantes aqui no Brasil, né? Sem dúvida o BNDO. Eu digo isso porque existe uma quantidade de dados muito grande, disponível, e que poucos acessam. Tá? O BNDO é um clássico, né? O Banco Nacional de Dados Oceanográficos, da DHN, da Marinha do Brasil, mas também o banco de dados da ANP, fantástico. Né? Você pode solicitar dados, né, da ANP, geológicos, geofísicos, geotécnicos, né? Claro que são dados que estão muito ligados ao interesse de recursos minerais de petróleo e gás, hidrocarbonetos, mas é um excelente repositório de dados, né? A própria CPRM tem um repositório, né? Eles mudaram agora o nome, era GeoBank, agora tem um nome novo, que eu estou me falhando aqui a memória, mas é um excelente repositório de dados, né? O próprio Banpetro, né? O Banpetro é outro, né? É um pouco mais restrito, mas existem. Então, veja, por que eu pedi para falar sobre isso? Nenhum de nós vai para o mar, e todos aqui sabemos dos custos envolvidos, de navio, de equipamentos, etc., ou não deveríamos, sem antes consultar esses bancos de dados. É surpreendente. Eu estava falando com o Almirante aqui, Campos, antes no intervalo da palestra, e dei um exemplo, e vou trazer esse exemplo aqui para público. Com esses pré-projetos, vamos chamar assim, de wind farms, né, de parques eólicos, ainda são pré-projetos, né?
O pessoal está alvoroçado, mas ainda tem muita estrada para chegar lá. E o pessoal lá do Ceará está avançadíssimo nisso. Inclusive no próprio, vamos dizer, PEM do Ceará, né? Planejamento Espacial Marinho do Ceará. Eles têm um sistema já desenvolvido, integrado, espetacular. Muito bem, foi feito por uma interessada nessa área de eólica um excelente mapeamento hidrográfico, sem tirar nem pôr. Mapas lindíssimos com multibim, devidamente corrigidos, dentro da Norman, tudo certo. E foram identificados, segundo eles, altofundos. Mas uma série de altofundos, depois eu tenho que mostrar isso para vocês, uma série de altos fundos que quando eu olhei, né, eu estava participando ali, dando uma contribuição, eu olhei, falei, bom, isso aqui está estranho. E por que isso era importante para eles? Porque a estrutura, né, do aerogerador, se você tiver um alto fundo, é o paraíso, porque você não precisa de, né, romper toda a lâmina d'água para fazer o fundeio dele ali, vamos chamar assim. Muito bem, então foi uma maravilha. Nossa, olha quantos altofundos. Aí eu fui num dos nossos bancos de dados lá das nossas universidades lá do Ceará, conversei com os colegas, falei assim, vem cá, nós já fizemos uns trabalhos pelo PGGM, nós fizemos trabalhos aqui, mapeamento, tem uns dados aqui, vamos ver. Aí quando nós fomos ver, né, nas imagens de sonar de varredura lateral, sabe o que eram esses altos fundos? Eram bancos de algas calcárias. Eram bancos de algas calcárias. Então, imagine, né? Primeiro, eles não sustentam um aerogerador. E segundo, eles funcionam como pesqueiros. As comunidades pesqueiras de toda a área ali pescam exatamente nesses bancos. Então, infelizmente, eu tive que dizer, né, para os interessados, que aquela ali não era a área que eles deveriam buscar para implantar o parque. Pelo contrário, aquilo ali era uma área de exclusão de atividades, né? Então, veja a importância de você ir num banco desse, né? E tem muitos dados, né? Enfim, posso trazer inúmeros exemplos aqui, campos de gás que foram descobertos aqui na Bacia de Santo pelas grandes operadoras internacionais, com base em dados de sonar de varredura lateral analógicos que eles pegaram e tiveram acesso no banco de dados da ANP, analisaram, aparecia ali uma série de code CIPs ali que eles interpretaram como exumação de gás e deram um lance na época de 8.000% no bloco, e ninguém entendeu por que eles deram aquele lance enorme, e hoje é um dos maiores campos de gás da Bacia de Santos, dados públicos que estavam lá na ANP. Então, essa era a contribuição que eu queria dar. Muito importante, né, trabalharmos esses bancos de dados no Brasil. E existem, são bons bancos de dados, eles não estão interligados, mas nenhum lugar do mundo está. E isso às vezes é mais crítico porque tem dado no meu computador, no computador dele, que é o nosso banco de dados. Cada um tem o seu. Na universidade a gente às vezes tem isso, né? O cara na sala do lado não sabe o dado que você tem. Alguma pergunta mais? Alguma coisa? Não? Então, terminando aí, um ponto, o senhor quer fazer algum comentário? Falou bastante sobre bancos de dados. Tá ligado? Tá. Se falou bastante sobre banco de dados. Eles são fundamentais para toda e qualquer trabalho de transformar uma coleta em informação. É um bom banco de dados. E eu venho aqui defender o nosso banco de dados, o nosso BNDO, que caminha a passos largos para preencher integralmente todos os requisitos
do Sistema Internacional de Dados Oceanográficos, da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, para cumprir integralmente todos os requisitos de acreditação como Banco Nacional de Dados, National Oceanographic Data Center. É claro, é um processo demorado e custoso. Agora, o banco de dados, o nosso Banco Nacional de Dados Oceanográficos, ele será tão bom quanto a comunidade científica desejar que ele seja. Porque o banco não fabrica dados, ele recebe, qualifica e cadastra. Se os dados não chegarem, ele não cresce. E aí, eu incentivo aos cientistas, às empresas, que mandem os dados para lá. Porque o BNDES cumpre os requisitos internacionais de reserva de publicação. Então, vocês não precisam temer que os seus dados sejam entregues intempestivamente a quaisquer. Muito obrigado. Obrigado. Lembrando... Só mais um detalhe, o LEPLAC também produziu uma superfície pratimétrica, que é a superfície LEPLAC, que hoje é uma superfície reconhecida, qualificada, como melhor do que qualquer outra. Pois é, ela está no CIBED 2030, a Marinha já cedeu, mas ela hoje é qualificada melhor do que as GEBICOS e as ETOPOS, ela é a mais precisa de todas. Tá? E o LEPLAC tem usado ela bastante nesses pleitos todos junto aí à Organização das Nações Unidas. Bom, gente, obrigado. Almirante, muito obrigado pela oportunidade e a gente encerra aqui a nossa... Obrigado. Peço uma salva de palmas aos palestrantes, aos componentes da mesa, e peço que o Henrique que aguarde para a gente fazer a forma do evento.